Gente, a live caiu. A gente mal estava começando e ela caiu. E agora eu preciso que vocês entrem aí de novo para a gente continuar. Percalços da tecnologia. Oi, oi. A gente caiu e agora a gente está voltando, gente. Preciso que vocês entrem aí de novo. Espero que agora dê certo para a gente continuar. Vamos tentar agora. Tá aí agora, desculpa aí a confusão, mas... Oi! Agora foi. Vamos ver se dá, né? Vamos lá. Caiu, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu voltei aqui de novo, já tirei o fone, espero que não dê mais barulho. Qualquer coisa a gente tenta de novo. Ok. Então vamos lá. A gente parou. Ih, tá dando microfonia ainda, Michele. Tá, né? Tá. Tem alguma. Não tá dando aquele barulho, aquele apito, não, mas tá dando quando você fala alguma coisa, fica como se fosse uma microfonia. Eu acho que agora melhorou. Melhorou? Melhorou? Eu acho que sim. Acho que sim. Então tá. Parece que sim. Vamos lá. Vamos lá. Então a gente parou, a gente teve que retornar, eu acho que o pessoal está entrando aí de novo, e a gente parou falando, você estava falando um pouco da sua, né, da sua formação aí, né, e que você já tem alguma experiência em neuromodulação, né, alguns anos da fisioterapia neurofuncional, né? Uhum. Vamos falar um pouco, Lud, do que é neuromodulação, né? O conceito da neuromodulação. Na verdade, a neuromodulação é um conjunto de intervenções fisiológicas que são capazes de modificar circuitos e redes neuronais. O que significa isso, né? Então, tudo que nós vamos falar aqui hoje, a gente vai falar para a população que teve AVC, tá? Então, nós vamos falar direcionado para os pacientes pós-AVC. Então, quando o paciente... O que você está querendo dizer é que existe para outros casos, né? Vamos dizer. A neuromodulação, né, a estimulação transcraniana, ela existe para muitas e muitas outras patologias, né? Então, assim, como são muitos estudos, nós vamos direcionar a conversa hoje os estudos mais direcionados para pacientes que tiveram AVC, né? Então, né, assim, porque existem estudos para outras patologias e outros desfechos que também são muito interessantes, mas vamos falar específico para paciente pós-AVC. Então, vamos lá. Um paciente que teve AVC. Eu vou falar um pouquinho, Lud, para a gente fazer um link do que é o paciente com AVC e por que a estimulação transcraniana traz benefícios para ele, tá? Então, a Lud me pediu para falar de uma forma bem clara, né? Sem muitas coisas técnicas. Então, eu vou tentar falar nesse sentido. Então, vamos lá. Um cérebro saudável, sem nenhuma lesão, o que acontece com as estruturas cerebrais né, de uma pessoa? O hemisfério direito se comunica com o hemisfério esquerdo e o hemisfério esquerdo se comunica com o hemisfério direito. Existe uma contra-relação, né, entre eles. Então, um controla a atividade do outro, né? Quando o paciente tem um AVC, uma área específica do cérebro, por exemplo, um hemisfério, o que acontece com o cérebro desse paciente? Toda a estrutura cerebral se altera. Então, muitos pacientes acham que o fato dele ter tido AVC só do lado do hemisfério direito, e ele tem comprometimento do lado esquerdo do corpo, o outro lado não foi afetado. Isso é um ledo engano, né? O que acontece é que o corpo todo se altera, as funções todas se alteram de alguma maneira, mais evidente daquele lado lesado, né? Então, existe uma contra-relação desses hemisférios. Quando o paciente tem uma lesão em determinado hemisfério, o hemisfério saudável, entre aspas, ele não consegue ter a regulação do hemisfério contralateral e também ele começa a fazer funções determinadas
e gera um nível de excitabilidade naquele hemisfério saudável que ele não tinha antes. Então, enquanto um está com baixa atividade, o outro está com uma atividade exacerbada, né? O que a neuromodulação traz nesse sentido? A neuromodulação ela vem com o objetivo de regular as funções cerebrais, tanto de excitar quanto de inibir. Então, existem muitos estudos na área de pacientes pós-AVC, inclusive é o que domina hoje as pesquisas em relação à neuromodulação. Existem muitos estudos com pacientes pós-AVC, pós-AVE, e que falam justamente disso. Existem pacientes que existem protocolos que a gente excita o córtex lesionado e existem protocolos que a gente inibe o lado saudável, né? Então, vai depender clinicamente do que eu espero, com qual desfecho eu espero daquele paciente. Então, o fato é, a neuromodulação, a estimulação magnética transcraniana e a estimulação elétrica transcraniana é um tipo de neuromodulação. O que a gente faz na fisioterapia neurofuncional é um tipo de neuromodulação, né? Aparelhos de estimulação periférica são um tipo também de neuromodulação. Tudo que é capaz de modificar redes e tipos neuronais são considerados recursos neuromodulatórios, né? Importante dizer, nós vamos falar aqui das duas coisas, tanto da estimulação magnética transcraniana, quanto da estimulação elétrica transcraniana. Então, vamos falar da diferença das duas, né? Então, vamos falar... Só para falar uma coisa que eu acho que é importante, porque também a gente tem os processos invasivos e não invasivos. O que a gente está falando aqui é não invasivo, tá, gente? Que é agora que a Michelle vai falar aí dos tipos, né, que a gente tem. São recursos de neuromodulação não invasiva, né? Com pouquíssimos efeitos colaterais, inclusive, né? Existem, na verdade, os estudos da neuromodulação começou com técnicas de eletrochoque, que eram utilizadas em pacientes com depressão maior, né, que a gente chama na literatura, e, enfim, os estudos começaram a ser direcionados porque viu o potencial de alteração desses circuitos neuronais e o aumento do nível de neuroplasticidade que gerava nesses indivíduos. E aí começou-se a estudar para outros recursos de lesões neurológicas, né? Então, mas a estimulação é um recurso não invasivo. O que significa não invasivo? Não é nenhuma cirurgia que o paciente faz, não tem implante de eletrodo cerebral, né? São recursos que a gente utiliza em ambiente ambulatorial, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da estimulação elétrica transcraniana, ou estimulação transcraniana por corrente contínua, que é o que a gente chama de TDCS, né? Na verdade, a estimulação transcraniana por corrente contínua e elétrica é um recurso em que a gente utiliza 2 eletrodos, um anodo e um cátodo, que a gente coloca sobre a área que a gente quer estimular, né? A gente pode utilizar tanto gerando uma excitabilidade no córtex, quanto inibindo a excitabilidade dessa área, né? Então, eu coloco o eletrodo sobre aquela área que eu quero estimular ou inibir, né? E a partir daí a gente faz os protocolos de 10, 20 sessões, né? Depende do qual desfecho eu espero com esse paciente, né? Então a gente faz isso, a estimulação elétrica transcraniana, a gente faz associada à fisioterapia neurofuncional, ou à fonoaudiologia, ou a terapia ocupacional. É sempre importante a gente utilizar a estimulação transcraniana associada a uma terapia comportamental, que a gente chama, né? Que é o recurso de neuromodulação. Por quê? O principal tratamento do paciente é o que ele faz na fisioterapia, ou na terapia ocupacional, ou na fonoaudiologia. A estimulação transcraniana é um recurso extremamente moderno e maravilhoso para um monte de desfechos no paciente pós-AVC, mas não substitui a reabilitação, né? Então é importante isso ser claro. Daqui a pouco eu vou falar sobre riscos de convulsão, tá? E é uma coisa que todo mundo pergunta.
Então, então, assim, é importante a gente entender que a principal intervenção é o que o paciente faz continuamente, que é a reabilitação. A estimulação transcraniana, apesar de ser um recurso extremamente moderno, ele é mais um recurso da reabilitação. E ele vai estar atrelado, né, Michele, com aquele objetivo funcional ali do planejamento terapêutico, né? Então, sei lá, se o objetivo é andar mais rápido, ele vai estar atrelado com esse objetivo. Sim, né? Exatamente. Então, a estimulação transcraniana, ela tem um objetivo específico. Por exemplo, o paciente quer melhorar a função motora do membro superior, né? Não existe nenhum protocolo hoje que a gente faça a estimulação transcraniana para melhorar tudo. Impossível, né? Porque as áreas cerebrais são diferentes para cada função, né? Então, a gente coloca o eletrodo sobre, ou a estimulação magnética, que eu falo daqui a pouquinho, sobre aquela área que a gente quer estimular, né? Então, a gente tem no córtex motor áreas de representação cortical sobre determinadas funções. Então, a gente, antes de fazer a estimulação transcraniana, a gente faz o mapeamento cerebral desse paciente pelo sistema 10-20, que a gente chama. Existem outros sistemas que também são utilizados. E aí a gente estimula aquela área específica para que a gente consiga melhorar e ativar os circuitos neuronais capazes do paciente melhorar e recuperar as funções. Mas precisa estar vinculado à reabilitação neurológica e também ao objetivo específico. Então, deixa eu só te perguntar uma coisa que é uma coisa que sempre me perguntam também. Então, se a gente pudesse comparar a reabilitação com a neuromodulação e sem a neuromodulação, no caso do DCS, o que você poderia trazer aí, assim, o que ela traria de benefício a mais vindo dentro de todo esse contexto que você está falando aí? Sim, a gente já tem hoje de recursos, estudos específicos realmente diferenciando isso, né? A gente já tem hoje estudos de revisão sistemática, guidelines, só com desfecho AVC, né? E aí, dentro dos estudos, função motora do membro superior, melhora da marcha, enfim, aí vai destrinchando sobre cada função, né? Então, é como se a gente tivesse uma potencialização daquele ganho. O que a estimulação transcraniana faz? A estimulação transcraniana, a estimulação elétrica transcraniana, quando a gente coloca o eletrodo sobre aquela área que a gente quer estimular, a atividade elétrica gera uma alteração da atividade elétrica desse córtex, uma regulação da atividade elétrica, e faz com que aqueles neurônios que estão abaixo do eletrodo gera uma despolarização da membrana do neurônio, tornando eles suscetíveis ao processo de neuroplasticidade. Quando o paciente tem um AVC, aquele circuito, por exemplo, responsável pelo movimento das mãos ou dos braços, por exemplo, ou da perna, aquele circuito, ele é interrompido. Milhões de neurônios são desconectados pela falta de oxigenação, pela isquemia ou pela hemorragia, né? Então, existem neurônios ainda ali, mas muitas vezes eles não são suficientes para representar a função, né? Então, o que a estimulação transcraniana vai fazer? Vai despolarizar a membrana desses neurônios, tornando eles suscetíveis de se reconectar de novo. Então, neurônios que estão adjacentes àquela área de lesão começam a se reconectar, criando um novo circuito neuronal, né? Isso que a estimulação transcraniana faz. O que a estimulação magnética transcraniana faz? Estimulação magnética, a gente utiliza uma bobina magnética que é conectada à energia elétrica, então ela transforma a energia elétrica em energia magnética e a gente dispara a bobina sobre aquela área que a gente quer estimular. A estimulação magnética, ela entra um pouquinho mais para dentro do córtex e aí ela despolariza diretamente o neurônio e não a membrana dele. Então, despolariza diretamente o neurônio, tornando ele também suscetível a se reconectar com outros neurônios e aumentar e maximizar os processos de neuroplasticidade. Então, olha que recurso maravilhoso dentro da reabilitação, capaz de gerar uma neuromodulação direta. Isso é fenomenal, mas isso só é possível
associada à reabilitação. Eu falo isso com Todas todos. as duas, então, Michele, tanto a magnética quanto a elétrica, tem que estar associado junto ao mesmo tempo? Sim, Como é que é isso? a estimulação elétrica a gente faz no momento da terapia. A estimulação magnética, geralmente, a gente faz antes da terapia para o paciente receber terapia depois, né? Tá. Geralmente a gente faz isso, porque a magnética, o paciente tem que ficar completamente parado com a bobina lá para a gente dar o disparo, e aí realmente não tem como fazer isso durante a fisioterapia. Então, a gente geralmente faz antes. Mas todas as duas precisam estar associadas a um processo terapêutico. Então, assim, muitas vezes a gente recebe aqui na clínica pacientes que são, por exemplo, fase crônica e querem vir aqui só para fazer estimulação transcraniana. Eu não faço. Se o paciente está vinculado a um processo de reabilitação em outro lugar, por exemplo, a gente discute clinicamente com outra equipe de reabilitação e aí sim a gente faz, né? Então, assim, olha, o paciente vem para cá, faz um protocolo, mas a gente sabe e tem a confiança de que esse paciente está sendo reabilitado. Então, é possível fazer isso, né? É possível fazer para que a gente consiga otimizar clinicamente esse paciente. E o paciente na elétrica, ele leva um choquinho mesmo na região, na cabeça? Aí vamos falar sobre isso. Muitos pacientes acham que eles vão tomar choque, né? Na verdade, não é isso que acontece. Então, por exemplo, a esponjinha que a gente coloca lá, a gente molha a esponjinha sobre uma solução fisiológica, de um soro fisiológico, né? Que é uma solução salina, que melhora a condutividade elétrica. Então, o aparelho que a gente tem aqui, ele é capaz de medir o nível de impedância dessa corrente no córtex do paciente. O que é impedância? São barreiras que a corrente encontra para chegar no ponto-alvo que a gente quer, para chegar no cérebro. Então, por exemplo, cabelo é uma barreira, pele é uma barreira, oleosidade é uma barreira, né? Então, ele calcula, olha, a impedância está boa, a corrente está chegando. Se a impedância estiver alta, o aparelho nem liga, né? Então, a gente tem esse nível de segurança para garantir que realmente a corrente está chegando naquele lugar que a gente quer. A estimulação magnética, a gente consegue, é um aparelho maravilhoso, extremamente moderno, porque a gente consegue, com a estimulação magnética, avaliar o potencial motor desse paciente, o limiar motor. Então, eu primeiro preciso achar o limiar motor. O que é limiar motor? É o ponto máximo de função daquela mão. Então, muitas vezes o paciente está aqui, às vezes o paciente é hemiplégico, ele não tem movimento nenhum, tá? Mas na hora que a gente coloca a bobina sobre o córtex, ele começa a mexer a mão com o disparo, ou seja, existe o trato córtico-espinhal, está preservado de alguma maneira. Então, a gente consegue, inclusive, de forma muito subjetiva, entender o prognóstico desse paciente. Às vezes, olha, tem um trato córtico-espinhal chegando, a informação chegou. Então, é possível que esse paciente reabilite. É possível que ele melhore, né? Então, assim, a gente tem casos aqui na clínica de pacientes que realmente não tinham função da mão e com o protocolo de estimulação transcraniana, essa função foi melhorando e aparecendo. Mas, assim, não existe nada milagroso, né? É um equipamento maravilhoso, mas não tem milagre, né? Então, é importante que as pessoas saibam disso. Porque o sucesso da reabilitação e o aparecimento e o retorno da função só vai acontecer por algumas coisas, né? Primeira coisa, tem estímulo. Tudo que a gente faz precisa estar vinculado à neuroplasticidade. Neuroplasticidade é dependente de estímulo. Se esse paciente está recebendo um estímulo adequado, e não estamos falando de estimulação transcraniana, se esse paciente de alguma maneira está recebendo um estímulo adequado, tem uma neuroplasticidade acontecendo. Mas se ele tem estímulo só durante a fisioterapia e vai embora para casa e não tem transferência, não utiliza aquele membro ou não faz as tarefas que são necessárias, o nível de neuroplasticidade dele é diminuído. Então, assim, só tem resultado se tem esforço. E o esforço ele precisa estar além da reabilitação. Ele precisa estar em casa, o paciente tentar abrir a porta, o paciente tentar fazer as funções de forma segura, obviamente, orientada pelo seu fisioterapeuta.
mas ele precisa estar sendo estimulado o tempo todo. E aí vem a estimulação transcraniana para potencializar isso. Dá super certo, né? Eu costumo falar que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Quanto mais a gente conseguir propiciar a evolução e a tecnologia e muitos outros tratamentos, não é só nesse, né? A gente tem outros tratamentos aí bem tecnológicos atualmente, ajuda muita gente a entender o quadro. Sim. Só que assim, a cabeça do profissional de estar ali avaliando quadro a quadro, de estar entendendo, de estar traçando um planejamento adequado para esse paciente, nenhuma tecnologia mais moderna que possa acontecer vai substituir isso, né? Então, eu Exatamente. acho que é importante a gente falar isso, porque tem muita gente que às vezes acha que é um tipo de procedimento, de terapêutica, que vai mudar a vida do paciente da água para o vinho, que ele vai conseguir fazer sem esforço nenhum, né? Que a técnica é milagrosa. Então, eu acho que é muito importante a gente bater essa tecla, porque senão vai acontecer uma frustração que vai acabar culminando, né, e a pessoa achar que não surte efeito, né? E Sim, tudo sim. na reabilitação neurofuncional vem muito dessa questão do estímulo, né? Eu canso de falar isso, eu acho que as pessoas que me seguem aí já estão de saco cheio de escutar eu falando isso, que tem que ser estimulado o tempo inteiro, no dia a dia, não adianta só ficar indo só a fisioterapia é importante, né? Mas o dia a dia daquela pessoa é extremamente importante também. Aí tem gente que fala assim, mas que estímulo? Eu falo, não sei, tem que avaliar com o seu fisioterapeuta, ele vai saber qual que é o estímulo melhor para você. Então, assim, Exatamente. ainda a mente humana por trás disso é o que realmente vai predizer um sucesso efetivo, né, de todo esse processo de reabilitação, né, Michelle? Isso mesmo. A gente, dentro, na nossa responsabilidade enquanto fisioterapeuta, é oferecer o melhor tratamento para o paciente. E quando a gente fala de prática baseada em evidência científica, são 3 pilares, né, da prática baseada em evidência, e um dos pilares é a evidência científica, a experiência do profissional e se aquele paciente realmente quer passar por aquela intervenção ou se ele acredita que aquilo vai ser importante para ele, né? Eu vejo muitas dúvidas chegando aqui, Ludmila, em relação... bom, eu falei com o meu neurologista e meu neurologista disse que ainda não tem evidências suficientes para a técnica, né? E eu falo que é um trabalho árduo meu, né, de orientar, porque isso não é verdade. Existem hoje evidências, existem mais de 5.000 artigos publicados na área, né? Há muitos anos se estuda a estimulação transcraniana para pacientes pós-AVE, stroke, que a gente chama, né? Enfim, quando a gente vai lá fazer as pesquisas. Então, existem mais de 5.000 publicações na área, acho que deve estar muito mais do que isso hoje. Então, existem atualizações o tempo todo. Para a estimulação magnética transcraniana, por exemplo, existem níveis de evidência A para dor neuropática e retorno da função motora do paciente pós-AVC. Então, assim, o que é nível de evidência A, para que todo mundo entenda? Nível de evidência A nos estudos é tudo que um cientista quer, que o estudo dele seja nível de evidência A. Que significa o quê? Efeito confiável da técnica, né? Então, eu tento levar essas informações para os neurologistas para dizer, olha, essa técnica é possível de gerar mudanças importantes no seu paciente, né? Olha, existem recursos, a informação é importante. Esse recurso é um recurso hoje altamente seguro, né? Então vamos falar das questões das contraindicações, né? E da convulsão que todo mundo quer saber, né? Existem hoje estudos, o que a gente tem de contraindicação? Vamos falar das contraindicações primeiro. Próteses metálicas que não são coerentes com o uso, por exemplo, pacientes não conseguem fazer ressonância magnética por causa do nível de condutividade. Então, esse tipo de prótese é uma contraindicação. Pacientes com marca-passo, pacientes sem calota craniana. Eu vi alguém falando aí da cirurgia de cranectomia. Então, se o paciente não tem a calota craniana,
Não, a gente não faz, né? Porque existe uma proteção do crânio, né? E assim, ficar sem a calota não é uma questão só estética. Ah, não vou colocar porque eu acho que é estética. De jeito nenhum. O crânio é uma proteção, né? Para aquele encéfalo, para aquele cérebro que está ali exposto, que só tem a pele protegendo né? E precisa, então a gente não pode fazer. A convulsão. Existem muitos estudos que relatam efeitos colaterais. Existem pouquíssimos casos, 3, 4 casos que a literatura diz de pacientes com convulsão. Quando que o paciente pode ter convulsão com a magnética? Com a elétrica não tem registros, tá, gente? Mas com a estimulação magnética. Paciente com abstinência do sono, ou seja, paciente que não dormiu uma noite inteira ou está sem dormir há vários dias, né? Paciente que fez uso de álcool, paciente que fez uso de droga, que fez uso de medicações de forma abusiva e que alterou a atividade elétrica cerebral daquele paciente. É possível que o paciente tenha convulsão, tá? Então, assim, se o paciente está bem acompanhado clinicamente, está dormindo bem, está alimentando bem, não tem áreas, por exemplo, aquela área que a gente vai estimular não tem alteração da atividade elétrica cerebral, e isso a gente vê no eletroencefalograma, não tem. Inclusive, tem estudos hoje, recentes, do mês passado, de janeiro de 2021, estudos que saíram tentando utilizar a estimulação magnética para provocar convulsão no paciente. E foi muito difícil disso acontecer, né? Foi muito difícil. Então, assim, é uma técnica, se a gente segue o protocolo de segurança, é uma técnica segura, né? Sim. E aí, você falou das contraindicações, e aí, em relação às indicações, a gente pode ter ganhos aí, claro, de acordo com o planejamento, tudo que a gente comentou anteriormente, mas a gente pode ter ganhos motores, sensitivos, de equilíbrio, como é que é isso, assim, para o pessoal entender para que serve, vamos dizer assim, em termos, né, tanto motores quanto em termos, eu até falo assim, às vezes o paciente está num processo depressivo, né? Às vezes o paciente precisa se conduzir melhor mentalmente para fisicamente ter mais resultado. Então, já ouvi pessoas perguntando se para depressão também serve. E para a questão da fala também, porque a gente, apesar de sermos fisioterapeutas, tem bastante gente com AVC aqui que a comunicação é um problema também, às vezes, para a reabilitação física. Sim. Então, o que você pode falar aí das indicações para a gente? Bom, a gente tem na literatura hoje vários desfechos estudados com o uso da estimulação transcraniana. Quais são os desfechos? Desfecho de melhora da função motora de membro superior, desfecho de equilíbrio, desfecho de marcha e afasia, tá? E depressão, obviamente, que é o que direciona muitos, é o início de muitos estudos, né? Então, para depressão hoje, independente se o paciente tem AVC ou não, para depressão, nível de evidência A, ou seja, melhora significativamente. Está no topo, né? Está no topo lá das indicações, né? Então, para depressão, nível de evidência A. Para função motora do paciente pós-AVC, também nível de evidência A. Para dor, também nível de evidência A. Né? Então, assim, a gente tem uma literatura que é extremamente favorável para o uso da estimulação transcraniana. Então, vamos lá. Afasia, nível de evidência B. Né? Por quê? Porque ainda não tem tantos estudos, existem muitos estudos, mas não o suficiente para chegar a esse nível de evidência. Tá? Então, eu já fiz muitos pacientes aqui, junto com a fonoaudióloga, para protocolo de afasia. Os pacientes melhoram muito o que a gente chama de a sintaxe, né, que a fonoaudiologia chama. Então, o paciente melhora, na verdade, muitas vezes o paciente com afasia, ele não consegue lembrar das palavras, porque não tem recursos, não tem vocabulário para melhorar a sintaxe, a formação das frases, né? Então, o que a gente vê na prática clínica? Que os pacientes, eles melhoram muito a numeração de palavras, né?
Então, o início, muitas vezes, da estimulação transcraniana vem com a melhora da nomeação das frases. Tem uma paciente aqui que foi um dos nossos estudos, que ela nomeava 5 palavras, a fonoaudióloga fez colunas de animais, objetos, enfim, fez várias colunas, ela conseguiu nomear 5. No final do protocolo de 10 sessões, ela estava nomeando mais de 30 palavras, né? Então, isso fez com que ela conseguisse produzir durante a sessão, produzir frases, durante a sessão de estimulação transcraniana, coisa que ela não fazia antes. Então, a gente começa a melhorar a conectividade dessas redes responsáveis, tanto pela formação e compreensão das palavras, quanto a expressão delas. Então, para a afasia é um recurso extremamente interessante. Precisa estar fazendo fonoaudiologia e ser durante a sessão para melhorar, né? É um recurso extremamente positivo e a gente vê clinicamente aqui as melhoras, né? Para a função motora de membro superior, é algo fascinante, né? Então, assim, muitas vezes a gente faz aqui protocolo de terapia por contenção induzida, que é o TCI, né? Associado à estimulação transcraniana, estimulação magnética transcraniana. E aí, assim, é um boom, porque são muitas horas de estímulo daquela tarefa específica, né? A gente associa terapia comportamental, que é a TCI, associada a um recurso neuromodulatório, gerando um nível de neuroplasticidade altíssimo para executar aquela tarefa. O paciente melhora muito. Que mais? Para melhora do equilíbrio, né? Às vezes o paciente tem risco de queda, ainda não está com uma marcha favorável para que ele consiga deambular com segurança. A gente estimula muitas vezes ou CZ, córtex motor, ou cerebelo. Estimulação cerebelar é algo extremamente promissor na estimulação neurológica, né? Porque, além do cerebelo ser responsável pela coordenação dos movimentos, pela coordenação do corpo e equilíbrio, ele também tem funções importantíssimas no refinamento dessas informações. Então, ele refina todas as informações que chegam no córtex. E aí, realmente, a gente percebe uma mudança importantíssima do paciente durante o processo de reabilitação. Então, tudo isso a gente faz vinculado ao processo de reabilitação. Muitas vezes, por exemplo, no melhora da marcha, a gente utiliza estimulação transcraniana, gerando excitabilidade no córtex, e usando neuromodulação periférica, que é um recurso que a gente tem aqui também, com limiar sensorial, para direcionar a corrente para aquela área. Então, são 2 processos de neuromodulação acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, tem uma infinidade de processos e recursos. A gente pode utilizar a estimulação transcraniana para muitos desfechos. Importante dizer, eu posso ter 2 pacientes com AVC na mesma área, com AVC de artéria cerebral média, com o mesmo comprometimento, eles vão se comportar de maneiras completamente diferentes. Por quê? O ambiente que eles vivem é diferente, o estímulo que é dado é diferente, a maneira emocional como ele lida com as situações é diferente, o sono dele é diferente, a alimentação é diferente. Então, os recursos ambientais, eles também interferem no processo de neuromodulação. Então, a gente, enquanto reabilitador, precisa cercar isso tudo, orientar o paciente sobre todas essas áreas para que ele tenha a melhor resposta possível no tratamento deles. Então, saber a rotina do paciente é uma coisa fundamental. Então, assim, a gente precisa, enquanto reabilitador, organizar a rotina do paciente desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Exatamente. E isso faz toda a diferença, né? Por isso que é muito difícil a gente falar assim. Tiveram 2 perguntas aí. Funciona para retornar o movimento da mão? E a outra pessoa querendo saber também do movimento da mão. Como a Michelle falou, tem níveis de evidência altíssimos para a questão motora de membro superior, né? Para retornar o movimento da mão. Mas não basta só isso, entende, gente? Eu acho que isso tem que ficar muito claro, porque senão vocês despejam toda a expectativa somente na técnica. E eu costumo falar que quem teve um AVC precisa ter uma ressignificação para conseguir fazer com que todos esses estímulos do dia a dia
passam a fazer parte da vida de uma maneira mais tranquila possível, para também não ficar naquela neurose de tratamento 24 horas por dia, sabe? Isso é um desafio, né, Michele, para a gente que está ali nesse processo, para o paciente, né? E aí o que a gente costuma dizer aqui, Ludmila, é que ninguém vive para fazer reabilitação. A gente precisa fazer reabilitação para viver, né? Então, assim, a reabilitação precisa ser uma parte do seu dia, né? E não um resumo do seu dia, né? Então, assim, a gente fala que mesmo trabalhando há 12 anos com reabilitação neurológica, mesmo entendendo os processos, a gente nunca vai saber o que é ter um AVC, né? Só quem tem é que sabe realmente as dificuldades, né, do dia a dia, enfim, eu honro e respeito muito isso dos pacientes, né, que a gente tem uma pequena visão, né, a gente não entende o todo, né, porque não está vivendo ali aquele processo. Mas a gente sabe que a experiência do outro também é favorável. E é importante que o paciente saiba que quanto mais estimulado da maneira correta, porque ele precisa de gerar neuroplasticidade positiva. Porque também se ele estiver sendo estimulado de forma negativa, ele vai fazer o efeito inverso, que é a neuroplasticidade negativa. Ou seja, ele pode piorar, isso pode acontecer. Então, é muito importante que o paciente faça a reabilitação com profissionais especialistas em reabilitação neurofuncional. É a coisa mais importante que tem dentro do processo de reabilitação. Porque a reabilitação, ela não resume em fazer exercícios. A reabilitação neurofuncional, ela precisa organizar as funções que chegam no cérebro, né? A organização tanto das vias sensitivas quanto motoras. Então, se o fisioterapeuta ele não tem domínio disso, ele não sabe por onde passa as vias sensoriais e motoras, ele não sabe tratar, né? Então, assim, o que a gente mais vê são pacientes fazendo reabilitação com profissionais, eu vejo a dedicação muitas vezes deles, né? São fisioterapeutas super dedicados e tudo, mas que não têm a formação específica. E às vezes o tempo está se passando ali e ele poderia estar fazendo outros estímulos favoráveis para a recuperação dele. A gente sabe que hoje já tem na literatura estudos que falam sobre o prognóstico de paciente pós-AVC, ou seja, quanto mais cedo do episódio do AVC o paciente passar pela reabilitação, melhor o prognóstico. Pacientes com 10 anos de lesão têm possibilidade de recuperar? Com certeza. Né? Pacientes em fase crônica têm possibilidade de recuperar? Com certeza. Desde que ele passe por um tratamento específico da reabilitação neurofuncional, né? Para que ele consiga melhorar os níveis de neuroplasticidade, organizar as funções neuronais para que a resposta motora aconteça. Sem dúvida. Deixa eu te perguntar algumas coisas que estão me perguntando aqui. Quem tem convulsão, tem histórico de convulsão, é contraindicado? Quem tem histórico de, por exemplo, pacientes com convulsões que não estão controladas, a gente discute com o neurologista, faça os exames de eletroencefalograma nele para saber se é possível ou não fazer. Geralmente, não é possível fazer quando o paciente está com convulsões não controladas. Pacientes que já tiveram episódios de convulsão e não tem mais, a gente faz sem problema nenhum. Porém, a gente discute também com o neurologista, vê os exames de eletroencefalograma dele e avalia como que está a atividade elétrica cerebral para a gente saber qual área estimular. Sim. Outra coisa que perguntaram é se precisa de uma prescrição do médico para realizar o tratamento. Não precisa. Né? A gente, bom, a maior, assim, eu desconheço qualquer conduta do fisioterapeuta que precise de uma prescrição médica, né? Então, assim, hoje o fisioterapeuta, o paciente procura a equipe de reabilitação, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, sem precisar passar pelo médico. É lógico que eu valorizo e respeito muito quando a gente trabalha em equipe multiprofissional, né? Então, assim, eu sempre
sempre prefiro conversar com o neurologista daquele paciente para informar o que a gente está fazendo, para discutir, entender a observação que o neurologista tem a respeito daquele paciente e a gente discutir as técnicas mais eficazes para a gente reabilitar. Porém, a minha conduta não está submetida ao aval ou à aprovação do médico, né? Não precisa passar pelo médico. Hoje, o fisioterapeuta, a gente tem um acórdão que regulamenta toda a estimulação feita pelo fisioterapeuta com uma formação específica. Então, assim, não é qualquer fisioterapeuta que pode fazer estimulação transcraniana. Ele precisa ter uma formação adequada para isso, passar, enfim, por cursos com tantas horas, enfim, tem uma capacitação específica para submeter ao uso da estimulação transcraniana. E a gente tem lá as patologias que a gente pode tratar e os desfechos que a gente pode tratar. Não precisa passar pela autorização médica. Mas aproveitando esse gancho aí, inclusive até a Michelle está aqui porque eu não tenho capacidade tanto quanto ela para falar disso, porque eu não tenho a formação da técnica e nem é o meu ramo de atividade, vamos dizer assim. Mas eu acho que é importante a gente falar, e eu quero que você fale também um pouquinho a respeito, de como que a gente, como fisioterapeuta, pode, ou até os profissionais, ou o próprio paciente pode saber aonde tem, que fisioterapeuta que faz isso, como que é a chegada, o acesso. Porque tem gente aqui, ó, de Belém, tem gente de São Paulo me perguntando se tem indicação de profissionais que fazem, né? Igual a gente tem na Abrafim lá, que a gente pode procurar os profissionais da neurofuncional. Existe alguma coisa nesse sentido? Assim, uma página que essas pessoas podem procurar para ver os profissionais que estão qualificados e procurar na sua região? Olha, Ludmila, eu não conheço, infelizmente, né? Eu realmente desconheço. Aqui na clínica a gente atende pacientes do Brasil inteiro, né? Do Pará, a gente tem uma paciente do Pará, do Mato Grosso do Sul, enfim, cada cantinho desse país, porque nem todos, né? São poucos os centros hoje que têm esse tratamento de forma tão específica assim, né? Eu já trabalho com estimulação transcraniana há muito tempo, né? Já há alguns anos. E o que a gente faz é isso, conhecer a equipe profissional que atende aquele paciente, o fisioterapeuta que atende aquele paciente, discutir clinicamente, porque nada melhor do que a visão de quem atende esse paciente há mais tempo, para a gente entender qual área do cérebro estimular, se a gente excita ou inibe determinada área, discutir com o médico. Então, assim, é importante ter uma equipe que a gente possa fundamentar tudo aquilo que a gente vai fazer com o paciente para que a gente consiga garantir o melhor protocolo para aquele indivíduo e que ele tenha resultados, né? Então, assim, infelizmente, eu desconheço um lugar que a gente pode procurar, mas se tiver, eu vou procurar depois, te falo para você falar para todo mundo. Não, é porque às vezes a pessoa não tem condições, né, de tempo, de dinheiro, de deslocar, sim. Eu tive aqui em Juiz de Fora, ainda está muito lento esse processo. A gente não tem nenhuma clínica que faça isso com essa equipe toda, do jeito que você faz aí. E tem médicos que fazem, fisioterapeutas, tem um ou outro que está começando. E eu já tive pacientes, por exemplo, que fazem acompanhamento com alguns médicos em São Paulo, mesmo sendo longe de Juiz de Fora, e que foram indicadas a fazer lá, né? Só com o médico, ficando 10 dias em São Paulo, uma sessão por dia. E eu falei com ela, eu não vejo sentido nisso, um pouco que eu procurei saber, né? Falei, e caríssimo, né? Mas, enfim, eu não via sentido nisso, entendeu? E realmente, toda essa explanação que você está dando, quão importante é a equipe em torno, os objetivos traçados, né, em conjunto, isso vai fazer toda a diferença no resultado final, né? Sim, e eu acho que é uma técnica que ainda está
né, assim, para a população em geral, o acesso ainda é pequeno, É não é, Michele? restrito, Ela é está no restrito. hall do ANS de procedimentos, é custeada pelo SUS ou não? Não, existem alguns estados que estão, né, viabilizando isso. Muitos fazem por liminar judicial, né, quando não tem recurso, enfim. Ainda tem sido realmente uma briga mesmo para que, né, os planos de saúde custeiem esse tipo de tratamento, né? Na verdade, assim, a gente já tem muito embasado na literatura e isso já é algo que não se discute mais. O uso da estimulação transcraniana, se, gente, logicamente, o objetivo for motor, tá? Nós estamos falando aqui de um objetivo motor. O paciente fazer estimulação transcraniana sem estar fazendo uma fisioterapia ou uma reabilitação que seja. Então, assim, passar por protocolos né, assim, isolados do processo de reabilitação, a efetividade ela é pequena, né? Então, assim, pro próprio, se a gente for pensar no na própria fisiologia de como o aprendizado motor acontece, o reaprendizado motor, é preciso ter estímulo para aquela determinada tarefa, né? Então, isso já não se discute mais na literatura. Estimulação transcraniana com desfecho motor precisa ser feito no processo de reabilitação associado e vinculado a isso. Então, assim, gente, se vocês. Eu acho, você me permite falar isso, mas se vocês quiserem saber um pouco mais, saber da clínica da Michele, divulga aí para o pessoal, tem um pessoal perguntando onde que é a sua clínica, como que é que você trabalha aí, enfim. Se puder falar. A nossa clínica chama Prosense, né? A gente trabalha é uma clínica de excelência em reabilitação neurológica, então aqui a gente tem fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, acupuntura, enfim, todos os profissionais que assistem esse paciente. A gente trabalha com protocolos de reabilitação intensiva, então por isso a gente atende muitos pacientes fora de Belo Horizonte, que vêm para cá ficar 4 semanas no tratamento intensivo de 3 horas por dia, né? E faz todos esses protocolos aí que a gente estava conversando hoje, né? A gente está em Belo Horizonte, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, tem um site que é www.prosense.com.br. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu escrevo para você, pode deixar. Então tá. É prosense.com.br. Foi aí? E tem o Instagram da Prosense também, que é Prosense Fisioneuro, @Prosense Fisioneuro. Então, a gente tem, né, divulgação, a gente fala sobre vários temas, pode acompanhar a gente por lá também. Peraí, deixa eu só acabar aqui de Prosense Fisioneuro, né? Isso. Uma outra pergunta que ficou aqui para trás o pessoal perguntou se existe um número mínimo de sessões, se faz 10, 20, quantas sessões é suficiente, assim? A gente, bom, vamos falar de uma forma geral. Os protocolos, eles, há um tempo atrás, eram de 10 a 20 sessões. Esses protocolos estão aumentando, 15 a 20 sessões, né? Então, assim, dependendo do desfecho, a gente faz, por exemplo, com objetivo para função motora, para membro superior, 20 sessões. A gente faz protocolos de manutenção uma vez por semana, depois pode repetir o protocolo, e assim a gente vai fazendo. Não existe hoje um número determinado, tá? De sessões nesse sentido. Tem a avaliação, a melhora que esse paciente teve, mas geralmente de 10 a 20 sessões, 15 a 20 sessões. Então não é um tratamento muito prolongado, né? Se a gente for para Não. Um efeito já bem, bem no momento, né?
Bom, acho que é isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Você quer falar mais alguma coisa, Michele? Assim, o que eu queria dizer é que a gente precisa cada vez mais, enquanto reabilitador, ainda que não trabalhe com neuromodulação, né, Ludmila, como você disse, a gente precisa conhecer, né? Porque quando essa informação chega para a gente através de um fisioterapeuta ou de um paciente, e o paciente, eu fiquei sabendo de estimulação transcraniana, a nossa resposta não pode ser, isso não funciona, né? Se você não sabe, diga ao seu paciente, olha, eu vou estudar sobre isso, entender o que é isso, me atualizar para te passar essa informação, né? Porque às vezes você está estirando a esperança de um paciente e a possibilidade de um recurso que seria extremamente interessante para ele. Gente, estou vendo gente perguntando de melhora de espacidade. A gente faz protocolos para espacidade, sim, né? A gente sabe que a espacidade ela é um fator de alteração de neurônio motor superior, né? A gente na fisioterapia não consegue quebrar a espacidade ou modular a espacidade. A gente não consegue. A gente consegue isso através de toxina botulínica ou estimulação transcraniana, né? Somente neuro faz essa estimulação? Não, gente. Médicos fazem estimulação transcraniana e fisioterapeutas também. A gente já tem desde 2014, se não me engano, 2012, 2013, 2014, o profissional de reabilitação, o fisioterapeuta, aplica estimulação transcraniana. Vamos ver, Kelly, você fez várias perguntas, vamos ver se a gente consegue. Eu acho que ela Sobre quer saber o valor, valor. gente. Sobre valor. O valor vai depender de quantas sessões o paciente faz, vai depender se está inserido dentro de um processo de reabilitação. Então, eu não consigo passar o valor para vocês, tá? Mas, em média, vamos falar da estimulação transcraniana. Em média, a gente tem uma definição assim, de valores nacionais, mínimo de valores, né? Então, por exemplo, a estimulação elétrica transcraniana, TDCS, a sessão em torno de R$ 300. E a estimulação magnética em torno de R$ 500 a sessão, tá? Mas isso depende de quantas sessões, aí tem pacote, então esse valor muda, mas em média é isso. Tira uma dúvida minha. Qual que seria, vamos dizer assim, a diferença em termos de escolha da elétrica para a magnética, né? Porque a gente vê que existe uma diferença em termos de valores e você já falou a diferença em termos de efeito, vamos dizer assim. Uma vai direto lá, não só na região lá da Bahia, vai direto sobre o neurônio. Então, eu posso dizer que a magnética teria um efeito melhor, mais potencializado do que a elétrica? Ou é muita... seria muito arriscado falar isso, não? Na verdade, assim, estamos falando de AVC, tá, gente? Os estudos hoje, eles direcionam muito mais a magnética do que a estimulação elétrica, sem sombra de dúvidas, né? Eu costumo avaliar, como a gente tem os dois recursos aqui, eu costumo avaliar caso a caso, né? Então, assim, a gente vai avaliar, olha, discutir junto com o fisioterapeuta responsável pelo aquele tratamento. A gente está focando no aprendizado motor, a gente vai focar em qual estratégia, em qual desfecho a gente espera, né? Então, a gente discute isso com a equipe. E aí a gente vai na literatura, o que tem de evidência relacionada a esse paciente. Então, a gente consegue definir qual o melhor recurso usar com aquele paciente, já que a gente tem os dois e a possibilidade de escolha, né? Então, a gente consegue discutir caso a caso, né? Como tudo, né, gente? A gente tem que avaliar o paciente unicamente, né? Aquele paciente, ele é único. A gente tem que avaliar tudo na vida dele para entender qual que é o melhor recurso que a gente vai utilizar.
Então, você quer dizer que teria casos que uma seria melhor do que a Tem outra? casos aqui na clínica que a gente inicia com a estimulação elétrica transcraniana e a gente evolui depois para a magnética. Tem casos que sim, tá? Tá. E tem É casos só de porque pacientes que, às vezes, em situações, em momentos diferentes, a gente faz os dois. Em algum momento, a gente faz estimulação elétrica transcraniana, passa um tempo, ou dependendo se a gente vai mudar o desfecho, a gente faz estimulação magnética transcraniana, respeitando sempre os protocolos de segurança. sim. É só para o pessoal entender, porque como consumidor final, geralmente existe uma crença de que o que é mais caro é melhor, né? Então, assim, nem sempre, né? Dependendo do que é para aquele paciente específico. Então, mais uma Sim. vez, né? A mente humana e a Uhum. capacidade do profissional em avaliar, entender cada quadro é importantíssimo, Uhum. né? É Sim, e essencial. assim, o que a literatura direciona para a gente hoje é que cada vez mais o uso para pacientes, vou repetir, para pacientes pós-AVC, cada vez mais os estudos estão direcionando para a estimulação magnética transcraniana, né? Cada vez mais. Os estudos são muito mais embasados na estimulação magnética do que a própria estimulação elétrica transcraniana. Ótimo. Acho que é isso, Michele. Eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas que fizeram aí. Preciso falar disso. Em relação à espasticidade, isso é uma coisa que muita gente pergunta, né? Que acha que vai quebrar a espasticidade, vai fazer com que a espasticidade acabe, né? E aí, outro dia, eu até estou falando nos stories meus, falando exatamente a respeito do que você falou, né? Que as únicas coisas que realmente conseguem melhorar de fato, mesmo que temporariamente, no caso da toxina botulínica, e a neuromodulação, né, que realmente modifica mesmo, na verdade, é uma visão muito diferenciada, uma quebra muito de paradigmas que a gente tem aí, né, nessa questão da espasticidade, né? Assim, a espasticidade ainda é um tema extremamente discutido, né? Bom, mas para quem está aí atualizado nas pesquisas e vê, né, as publicações relacionadas à espasticidade, a gente sabe que a espasticidade é um padrão que a gente chama, né, de neurônio motor superior, né? É uma resposta de uma alteração do neurônio motor superior. Considerando que é uma resposta neurológica, é impossível que a gente, enquanto fisioterapeuta, com terapia manual e todas as outras coisas que a gente utilize, a gente consiga melhorar a espasticidade. E espasticidade não melhora com alongamento, né? Então, assim, muita gente acredita que vou alongar para melhorar a espasticidade. Não é isso, né? A espasticidade ela é velocidade dependente. Ela é uma alteração neurológica. E A tem gente tantos fatores, né, que influenciam, fatores neurais, não neurais, eu sempre falo isso, é um contexto muito maior do que só sim, alongar, né, que as pessoas têm sim, em mente, né? exatamente. Então, sim, se é um fator neural, a gente precisa de utilizar recursos que alteram um neurônio, né? Um recurso neuromodulatório. E não um recurso que não é um fator, né, que a gente conseguiria melhorar com fatores não neurais. Por exemplo, né, uma hipertonia, um encurtamento, coisas assim, a gente consegue, dentro do processo de reabilitação, melhorar o paciente. Mas muita gente acha que o alongamento, né, o alongamento é uma coisa, é uma discussão enorme aqui que nós vamos falar, né? Porque tem gente que se sente bem com o alongamento e ótimo, continuem fazendo. Mas para a gente Não, ter e na esse... verdade, às vezes a pessoa pode ter um encurtamento muscular, sim, ela vai melhorar aquele Exatamente. encurtamento, mas não a espasticidade, né? Mas mesmo o encurtamento muscular, a literatura hoje já fala para a gente, um paciente que tem indicação para alongamento com encurtamento muscular, ele precisaria fazer uma média aí de 10 horas de alongamento por semana. Né? Isso é uma coisa quase inviável. Né? Então, existem outros recursos. A gente alonga dentro da função, né? Sempre. Né? Enfim, Perder muito tempo da terapêutica, né? Para ficar só alongando, né? Tem outras coisas mais importantes para serem feitas. Mas isso é um tema que dá pano para manga, né? A gente que trabalha na área
se coça do jeito que você se coçou mesmo, porque as pessoas, eu recebo vídeo todos os dias da pessoa pegando, tem que doer mesmo, vamos lá, e eu falo, gente do céu, não faça isso, pelo amor de Deus. Então, assim, é assunto para outra live, né? É assunto para não sei quantas lives aí, que isso aí dá pano para manga, mas eu acho que é importante a gente colocar aqui que a neuromodulação vem com uma quebra de paradigmas de tratamento da expressividade de forma, né, resolutiva. Você já teve alguns quadros de pacientes que conseguiram zerar completamente? O zerar completamente, eu costumo falar que seria milagre, né? A gente não tem uma técnica que é milagrosa, né? Sim. Nem a neuromodulação. Eu tô te perguntando isso porque é o que me perguntam, entendeu? Então, tô te repassando a bola. Assim, eu já tive pacientes que a gente melhorou o desfecho, espasticidade para paciente pós-AVC. E melhorou muito, tá? Agora, cessou completamente? Não, precisou fazer outras coisas associadas e foi melhorando um pouquinho a ponto de depois não ter mais, né? Mas é uma associação de fatores, né? Já tive pacientes que já fizeram protocolos para espasticidade, paciente com lesão medular, né? Que é uma coisa muito evidente no paciente com lesão medular e é algo que é realmente importante. Melhoras, assim, expressivas. Enfim, né, é possível melhorar, considerando que é um fator neural, com o uso da neuromodulação é possível ter melhora sim. Sim. E a nível de evidência dele. Eu acho que a gente ficaria aqui até amanhã, se deixasse, se a gente pudesse, conversando, trocando a respeito da fisiologia funcional. Dá para ver a vontade e o desejo de trabalhar com o que você trabalha. Dá para ver o quanto que você é fascinada, né? Só da gente se coçar, assim, quando escuta algumas coisas, a gente já percebe. E espero que, se você tiver disponibilidade, numa outra hora a gente possa bater um papo de novo para esclarecer algumas dúvidas aí da mais comum. No mais, eu vou direcionar o pessoal lá para a página da ProSense, né, Neurofísica, e conversar aí com a Michelle, conversar com o pessoal. Quem sabe vocês conseguem ter acesso aí, é mais uma oportunidade aí de tratamento. E qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, o pessoal gostou da live, ó, live maravilhosa. Que bom. Se tiver dúvida, alguma que eu respondo. Pode mandar para a Michelle ou manda para mim, que eu direciono para ela e reencaminho. E, Michelle, muito obrigada. Eu nem sei se a gente já passou de uma hora, que eu estou sem relógio aqui, mas, enfim, eu acho que a gente já abordou o tema que foi proposto de uma forma mais clara possível. Eu queria te agradecer muito pela sua presença e conta aqui com o canal, com a página, para o que você precisar, para a gente estar divulgando aí informação a respeito da Fisioneuro, de AVC. Estou disponível e aberta para o que você precisar, tá bom? Muito bem, muito obrigada, Ludmila, obrigada a quem assistiu, participou. É sempre possível melhorar, né? Nunca desistam do seu tratamento, né? Existem uma infinidade de possibilidades, a gente precisa persistir, sempre, precisa ter constância, né? Precisa ter constância e persistência. O caminho é esse para todos nós, né? Inclusive para quem teve uma lesão, né? Então, o caminho é realmente da melhora e da possibilidade de recuperar de forma cada vez melhor. Obrigada. Obrigada a vocês. Até mais, gente. Tchau, Obrigada. Gente. Obrigada. Um beijo, tchau.